Beleza, voltando aqui, acabou que eu desliguei a minha gravação aqui, tive que voltar com ela agora. Vamos lá. Ah, vamos falar um pouquinho de hormônios? Falei para vocês aí quais são os hormônios responsáveis pela lactação materna, tá? Aqui, gente, eu preciso conversar com vocês um pouquinho em relação à dinâmica de como esses hormônios funcionam, tá? Não só simplesmente falar quais são os hormônios. Se eu for falar para vocês quais são os hormônios que são importantes para a lactação, eu vou falar simplesmente estrogênio, progesterona e prolactina. Acabou. Só que vocês precisam entender qual é a dinâmica, e por isso que eu passei aquele vídeo para vocês lá que eu quero que vocês assistam, tá? Porque assim, estrogênio e progesterona, eles estão relacionados intimamente ao desenvolvimento e maturação sexual do corpo da mulher, tá? Então, enquanto você tem uma gestação, a placenta, ela estará, né, vamos lá, porque nós temos algumas funções, né? Estrogênio, ele vai estar relacionado aí com o desenvolvimento das mamas, né? Ele vai estar um pouco relacionado com a libido, com satisfação sexual e tudo mais, tá? Vai trabalhar em conjunto com a progesterona, que também tem essa questão aí de satisfação sexual e tudo mais, mas a progesterona, ela atua, né? Eles vão trabalhar em conjunto aí para que as mamas se desenvolvam até o ponto de que haja uma amamentação. Então, lembra que eu falei para vocês, gente, o corpo, acho que não foi nessa turma que eu falei, foi na turma anterior de Tom. O corpo humano, ele sempre busca o equilíbrio. Para que o corpo do homem e da mulher, desculpa, qual uma das funções básicas que o corpo masculino e o corpo feminino tem? Procriação, tá? Perpetuação da espécie. Perpetuação da espécie sempre vai achar um caminho. Independente do nosso gosto pessoal, ainda assim, a natureza vai falar assim: bom, homem vai produzir o material genético que vai ser introduzido dentro da mulher e a mulher que vai ser responsável por dar a vida a esse ser. Tá? Independente de como isso aconteça, independente de crenças e tudo mais, a gente sabe que o corpo masculino e o corpo feminino estão aí para a procriação, beleza? Então vamos lá. A questão é que muitas vezes nós queremos mudar isso, né? E aí a gente passa por alguns procedimentos, passa por algumas técnicas e a gente quer cortar a vontade da natureza, mas tudo bem. Então vamos lá. Progesterona e estrogênio, eles vão, como eu falei para vocês, eles vão atuar em relação ao desenvolvimento mamário. Enquanto nós temos a atuação da progesterona e do estrogênio, não há produção de leite, tá? Porque são os conhecidos hormônios placentários, tá bom? Então, de novo, enquanto você tem a progesterona atuando junto com o estrogênio durante a gravidez, você não tem a produção do leite. Quando o neném nasce e a placenta é retirada do colo do corpo da mãe, a progesterona e o estrogênio vão lá para baixo e quem começa a atuar? Prolactina, juntamente com ocitocina e outros hormônios aí que estão relacionados muito aí com satisfação, com cheiro, com toque do bebê, que vão incentivar aí o nosso corpo, né, o corpo das mulheres, a produzir a prolactina e, consequentemente, produzir o leite. Então, se eu falar para vocês quais são os hormônios principais relacionados à produção do leite, progesterona, estrogênio e prolactina. Ah, professor, mas a progesterona e o estrogênio não produzem leite. Tudo bem, mas eles estão intimamente ligados porque a regulagem desses hormônios faz com que o leite seja produzido ou não. Por isso eles são importantes para a produção do leite materno, tá bom? Dúvidas aí, gente, sobre essa questão da produção do leite? Não, mandaram joinhas aí. Então tá bom. Vamos lá. Agora, desenvolvimento das mamas. Falei com vocês, né, que as mamas femininas passam aí por diversas fases de desenvolvimento, tá? Esse desenvolvimento começa desde o estágio pré-natal até o estágio da menopausa,
tá? Então, ou seja, a mulher não deixa de desenvolver as suas mamas em momento algum. O que que acontece? No desenvolvimento pré-natal, você vai ter uma atuação bastante significativa de progesterona e estrogênio que vão começar a formar as primeiras estruturas mamárias, ou seja, a menina, quando quando se torna menina lá, quando o material genético decide que aquele feto é uma menina ou não, o que vai acontecer? Automaticamente, progesterona e estrogênio começarão a trabalhar aí para criar um botão mamário rudimentar, tá? Então você já começa a desenvolver as mamas dentro da barriga da mamãe, beleza? A próxima fase é a mama infantil. Por quê? Você vai ter aí, ainda vai ter a influência da progesterona e do estrogênio, mas num ritmo menos acelerado, tá? A menina ainda vai continuar ali produzindo, né, se formando as mamas, porém ela não tem a capacidade de produzir leite. Por quê? Porque mesmo que ela tenha a ação da prolactina, o estrogênio e a progesterona inibirão a produção da prolactina e, consequentemente, a produção do leite, tá? E esse tecido, o tecido mamário, ele sofre aí uma involução, ele meio que se fecha, como se fosse uma flor, né? À noite que a flor se fecha, ele se fecha para que ele não produza e não se desenvolva mais do que o necessário durante a fase infantil, tá bom? Aí, na fase da puberdade, o que que vai acontecer? A partir dos 9 anos de idade, mais ou menos, da menina, da moça, o organismo começa a entrar num processo acelerado aí, né, de produção de hormônio, crescimento, aceleração de processos orgânicos no nosso organismo, né? E aí, aquele broto mamário rudimentar que vocês têm lá desde a fase pré-natal vai começar a se desenvolver nessa fase aqui. Então, nessa fase, as mamas elas começam a crescer. Lembra que eu mostrei esse gráfico para vocês aqui, ó? Então, ó, mais ou menos aí, mais ou menos não, né? A mama infantil aí, a menininha de 5, 6 anos, ela vai ter essa configuração de mama, tá? Quando chega na fase aí dos 8 aos 13, mais ou menos, algumas meninas começam a desenvolver um botão mamário. Então, fica aquele biquinho do peito saliente ali, tá? Mesmo que não tenha o desenvolvimento mamário, mas você já começa a ver uma projeção ali por debaixo da camiseta, tá bom? Aí, avançando um pouquinho mais na idade, né, algumas meninas entre 10 e 14 anos, você vai ter um aumento da areola, vai ter uma separação mamária, mas você não tem contorno pré-definido. Então, vai ter aquela elevação, aquele montezinho ali, né, de mama, mas ainda uma coisa muito rudimentar. É nessa fase, normalmente, que as meninas já começam a usar os primeiros sutiãs aí, porque começa a aparecer demais, né? Aí, dos 11 ao 15, né, você tem um crescimento da mama e da areola, tá? E aí você já começa a ver uma mama um pouco mais desenvolvida, um pouco mais parecida com essa fase 5 aqui, que é a mama com aspecto adulto, tá? Que, que vai variar aí, né? Dependendo da situação, vai ter um range aí, né? Um limite mínimo e máximo dos 13 aos 18 anos, mais ou menos. Que e conflita não, né? Mas que vai de encontro com a fase da primeira menstruação chamada de menarca, tá bom? Dúvidas aí, gente? Posso seguir? Vamos lá. Agora, em relação às lesões. Lembra que eu falei para vocês que os nódulos eles podem ser identificados em relação à forma, em relação à margem, em relação à densidade e em relação, não, desculpa, forma, margem e densidade, tá? Dentre as formas, nós vamos ter ali aquela forma mais arredondada, aquela forma mais em forma de ovo. Nós vamos ter aquela forma lobulada, né, que parece que tem algumas divisões aí, alguns carocinhos, né, entre entremeados ali dentro do nódulo, né? Nós vamos ter aquela forma
Cadê eles aqui, ó? Vamos lá, deixa eu passar um algo para vocês. Então, ó, nódulo com forma arredondada é o que parece a bolinha, tá? Nódulo com forma elíptica ou ovoide é o que parece o ovinho. Nódulo com forma lobulada, lembra que eu falei para vocês que lóbulo vem de divisão? E aí você percebe aqui uma pequena divisãozinha acontecendo aqui, ó. Então, esse aqui é o nódulo com forma lobulada. E o nódulo com formato irregular é aquele que ele não parece com nada, né? Ele tem algumas espículas aí, né? Algumas pontinhas aí que determinam que esse nódulo não tem forma bem definida, tá? Em relação à margem, nós temos que olhar a borda desse nódulo aí, como que essa margem se apresenta. Então, aqui nós temos a borda circunscrita, que representa aí mais de 75% da margem sendo bem definida, tá? Margem microlobulada, e aí nós voltamos para aquela questão de divisão aí da margem, né? Ó, percebam aqui que nós temos parece que nós temos alguns carocinhos dentro de um único caroço, né? Por quê? Porque nós temos essa divisão aí entre lóbulos, tá bom? Nódulo com margem obscurecida, Uma situação, Deus. Vai lá pro João, vai. Não, não bate em mim, não. Não, não faz isso não. Vem cá, vamos assim, ó. ah, achei que tava falando aí. Deixa eu voltar aqui. Aí nós vamos ter aí o nódulo com margem obscurecida, que é aquele nódulo que eu mostrei para vocês, que tem uma parte dele sobreposta por tecido circundante, né? Ou seja, o nódulo ele fica escondido debaixo de alguma estrutura e não dá para a gente identificar exatamente como que é essa margem, né? Nódulo com margem indistinta, porque muito provavelmente essa lesão está infiltrada dentro de tecido, e aí você também não consegue definir bem a margem dele, tá? Nódulo com margem espiculada, que é aquele mais estrelado, né? Que tem aquele formato mais agressivo que eu falei para vocês, que parece que ele está querendo se espalhar. E em relação à densidade, nódulo hiperdenso, vai aparecer brancão na imagem. Isodenso, que ele tem a densidade dele mais ou menos parecida com os tecidos adjacentes. E, por fim, o nódulo hipodenso, que ele tem duas modalidades, né? Com conteúdo gorduroso, que ele vai aparecer a borda dele aí bem brancona, e no interior mais cinza escuro, né? Por quê? Porque você tem gordura aqui dentro. E o hipodenso sem conteúdo gorduroso, que ele vai ser uma baixa densidade, mas ele não tem nada dentro dele, tá? Então ele é só uma massinha ali. Bom? Ah, vamos lá, estamos chegando ao fim da revisão aqui. Um minutinho só, tá, gente? Meninas, me perdoem, precisei dar uma interrompida, porque a casa está em obra aqui, e eu tenho rinite alérgica, então o nariz estava daquele jeito. Precisei dar uma limpada lá, tá bom? Vamos lá, vamos voltar aqui, já chegando próximo do final da nossa revisão.
nós temos também algumas características em relação às calcificações, tá? Calcificação, só para a gente lembrar, é um processo bioquímico que se acumula pelo acúmulo de sais de cálcio em tecidos do corpo e são avaliados quanto à sua morfologia, ou seja, quanto ao seu formato e à sua distribuição, tá? E aí nós vamos ter aí calcificações tipicamente benignas, calcificações de pele, calcificações vasculares, calcificações grosseiras, calcificações semelhantes a bastonetes, tá? E as calcificações redondas. Então, essas aqui se enquadram nas tipicamente benignas. Ah, sim, tem a casca de ovo ou em anel também, beleza? Calcificações de fio de sutura também é considerado como uma tipicamente benigna, distrófica. E agora sim, agora nós vamos para as calcificações de preocupação intermediária, tá? Nós vamos ter aí calcificações amorfas ou indistintas, calcificações heterogêneas grosseiras, e por fim nós temos aí as calcificações de alta probabilidade de malignidade, tá? Então, nessa aí, que a gente sabe que o bicho está pegando, nós vamos ter as pleomórficas finas, finas lineares ou ramificadas, aí lembra que eu falei para vocês que parece uma árvore aqui, tá? Em relação aos modificadores, né? Como que nós vamos avaliar as calcificações aí em relação à sua distribuição? Nós vamos ter as difusas ou disseminadas, as regionais, as agrupadas, as lineares, as segmentares, a de distorção arquitetural. E aí aqui temos os casos especiais, né, que são os linfonodos intramamários, a assimetria global, a assimetria focal e retração de pele e de papila, tá? E aí, por fim, nós temos o espessamento de pele aqui também, tá? Lesões de pele, eu falei para vocês aí que nós podemos, dependendo da lesão, a gente marca, né, faz um pontinho ali, contrastando aquela lesão, justamente identificando onde essa lesão está localizada, para você não confundir com uma lesão interna, né? Falei isso com vocês. Aí nós vamos ter aqui também linfonodomegalia axilar e só, tá? Em relação a formar densidade, é isso que nós temos aí, tá? Ah, e por fim, gente, tem mais uma, tem mais, como eu falei para vocês, ia fazer a revisão baseada na prova. Tem mais duas questões, né? Eu falei sobre 8 aqui, e vão ter mais duas questões que vão falar uma especificamente sobre o que eu já expliquei para vocês, que é a regra do relógio. Regra do relógio não, na verdade, vai falar sobre as três divisões em quadrante. Desculpa, três divisões em quadrante não. As três formas de divisão. Divisão em quadrantes, regra do relógio e divisão em profundidades. Tá? Então fiquem espertas com isso. E, por fim, nós teremos uma questão, uma novidade, que é uma questão dissertativa. Tá? Então fiquem atentas aí a essa questão dissertativa que pode ter a ver aí com a questão de produção do leite. Tá? Então, assim, vai uma dica aí para vocês, tá? E eu quero que vocês se deem bem nessa prova, por isso, estudem esses assuntos que eu falei com vocês aí, tá bom? Pessoal, alguma dúvida sobre o que foi falado aqui hoje? Ficou alguma coisa meio obscura? Querem que eu volte a algum ponto? Como é que tá aí? Me digam aí, pode ser no chat, se não tiver nada, mandem um joinha aí, que aí eu vou saber que fiz o meu trabalho, que concluí meu trabalho com vocês aqui hoje. Beleza, pessoal? Então, ó, como eu falei, a prova ela não está difícil. Eu fiz essa revisão, uma coisa que eu nunca tinha feito antes, tá? De chegar e discutir especificamente as questões da prova. A prova já não estava difícil, agora acho que ficou até um pouco mais fácil por conta desse estudo dirigido que eu dei para vocês aqui, tá? Mas prestem atenção, né? Porque as questões elas não têm pegadinha, mas são questões que você precisa pensar um pouco, tá? Que você precisa lembrar das regras e das informações que eu passei aqui, tá bom? Então, só relembrando,
A partir da próxima semana, vocês terão aulas gravadas de terça e quinta e eu vou discutir com a coordenação da escola em relação aí. Nós temos um momento onde eu entro online, ao vivo com vocês, tá bom? Gente, uma excelente noite. Obrigado pelo presente de vocês. Uma boa noite, um bom final de semana, boa prova amanhã. E estou à disposição de vocês aí, porque vocês precisarem, beleza? Grande abraço e tchau, tchau. Tchau, 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 professor. professor. Boa Boa noite, boa noite. noite. Boa Boa noite. noite, professor. Obrigada.